The history of unpunished violence against our people clearly indicates that we must be prepared to defend ourselves, or we will continue to be a defenseless people at the mercy of a ruthless and violent racist mob. Negro leaders have fought for civil rights. What do you mean they by have fought? begged for civil rights. They have begged the white man for civil rights. They have begged the white man for freedom. And anytime you beg another man to set you free, you will never be free. Freedom is something that you have to do for yourselves. And until the American Negro lets the white man know that we are really, really ready and willing to pay the price that is necessary for freedom, our people will always be walking around here second-class citizens, or what you call 20th century slaves. What price are you talking about, sir? The price of freedom is death. I don't know why I'm on I got to know why. (19 de maio de 1925, nascia Malcolm X, mais tarde chamado Malik al-Shabazz, que foi um dos defensores do nacionalismo negro nos Estados Unidos. Então, Malcolm X é um deus para mim, entendeu? Assim como meu pai, Malcolm X também é um deus. O primeiro líder preto que eu conheci que tinha um discurso mais condizente com o que eu via da realidade. Os outros que eu conhecia tinham um discurso muito integracionista. Malcolm X é um personagem muito importante na história do movimento negro afro-americano, assim também como referência, né, para os negros africanos, né, que vivem dentro da conceito da diáspora africana. É uma referência mais do que qualquer outra coisa. Ele, claro que ele é um ídolo, claro que ele é, né, mas ele pra mim não é um mito, não é aquela coisa, uma coisa que fica no pedestal. Ele tá no pedestal, mas esse pedestal pra mim é tipo um pedestal que me faz mover, me mover em relação ao nosso ativismo, ao nosso dia a dia como preto, no mundo inteiro. O impacto do Malcolm na minha vida foi mais em questão de liberdade e de mostrar que a gente tem uma história por trás de uma outra história branca. Traz um discurso muito poderoso, um discurso de força, e a gente sabe que não é só um discurso, teve uma ação prática muito forte ali, né? Uma articulação, uma construção em defesa realmente dos interesses do nosso povo contra a política de supremacia branca. É mais que revolução, é a evolução do povo preto. A valorização do povo preto, dos pretos com as pretas, coisas que existe um tempo antes de Malcolm X e um tempo depois de Malcolm X. Condenado a 10 anos, virou a maior referência da juventude negra pro povo negro e deu várias ideias na TV e deixou vários caras em choque. O Malcolm, ele é muito importante para nós, africanos e africanas do continente e da diáspora. Eu olho para Malcolm e me reconheço, Malcolm me inspira, Malcolm nos inspira a amar nosso povo e a guerrear pelo nosso povo. Eu era uma pessoa antes do livro do Malcolm e eu me tornei outra pessoa depois que eu conheci a história do Malcolm. Me deu a segurança para que eu não me importasse com qualquer julgamento sobre ser uma mulher negra violenta, agressiva, porque qualquer tentativa que uma pessoa negra tem de se defender ou de dizer alguma coisa que incomoda é tido como violência. É o modelo, assim, o protótipo, o modelo ideal, assim, de renascimento preto para nós pretos da diáspora. Ele nos deu um grande legado de pensamento, de amor próprio e da necessidade de se auto-organizar
para lutar contra esse sistema branco que nos oprime há mais de 500 anos. Salve! Malcolm X, Little Head. Esse personagem, ou melhor dizendo, essa referência, eu conheci na adolescência. Conheci através dos movimentos, rastafarianismo, nossos movimentos negros. Meu primeiro contato com Malcolm X foi 30 anos atrás. Eu lembro que eu li, no final dos anos 80, começo dos anos 90, uma obra do Steve Biko, e na sequência eu li o Malcolm X. E ele me despertou para essa ira, para essa raiva interna contra esse racismo, a racialização e a desumanização dos povos pretos. Gostaria de dividir isso porque o Malcolm X ele foi importantíssimo nesse processo da minha própria vida, de me entender como ser humano preto descolonizado. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu passei por situações muito graves de racismo em sala de aula, né? Situações de violência racial. E eu lembro de ter problemas de pele, né? Provocados pelo estresse, né? Que eu produzia em mim. E a minha mãe me colocou para assistir o filme do Malcolm. E a partir daquele momento eu compreendi que eu não só podia, mas como eu devia responder de maneira mais direta e incisiva, né, à discriminação racial dos meus professores e dos meus colegas de turma. Um dos manos que provou que pessoas pretas de periferia têm subjetividade, têm inteligência, conseguem criar acúmulos, né, do nosso conhecimento para promover levantes e a emancipação do nosso povo. E eu acho impressionante também a forma que ele tinha de preparar o seu discurso, meticulosamente, tinha um grande poder de influência. Eu fico imaginando como seria se hoje, 2019, se tivéssemos um líder como Malcolm X, qual seria o impacto de repente de um preto ser fuzilado a 80 tiros à luz do dia? Se continuaríamos passivos das formas que estamos. Uma das coisas que eu acho mais curiosas com relação a Malcolm, que vários trechos da vida dele, né, acabam se repetindo na vida de vários irmãos pretos e às vezes até nas nossas vidas. Primeira coisa, a questão do adoecimento, né, da mãe dele e da destruição da família dele, causado por um estado racista. Segunda coisa é a questão da infância dele, da educação dele na infância, que foi muito prejudicada também pelas mesmas práticas racistas cometidas pelo Estado. Depois a gente passa pelo encarceramento que ele sofreu, né, que é algo que está muito atual, infelizmente, mas o que é mais interessante, que é mais importante, foi como ele se tornou grande, apesar de tudo isso. Teve um episódio em que um professor desacredita na capacidade de Malcolm X querer ser advogado. Então esse professor pontuava que Malcolm precisava ser realista e seguir uma outra profissão. Ou seja, Malcolm não poderia ser advogado porque era negro. Sendo negro, ele precisava ser realista. E essa vivência, entre outras situações que Malcolm vivenciou, até mesmo no período em que esteve preso, fez com que ele tivesse um outro posicionamento diante das diversas formas de violência e opressão. O pai era um pastor evangélico garveísta, foi morto pela Ku Klux Klan. A mãe acabou enlouquecendo, os filhos foram espalhados por diversos lugares. O Malcolm acabou entrando na criminalidade, na prisão acabou conhecendo o islamismo. Como o pai do Malcolm X seguiu o Marcus Garvey, fez parte da organização UNIA do Marcus Garvey, e meu pai seguiu o Malcolm X, fez parte da organização do Malcolm X, a Nação de Islã. E ele se tornou muçulmano dentro da prisão, exatamente igual a Malcolm X.
isso deu para ele muito de autoestima e muito de disciplina que ele não tinha antes. Isso é importante porque isso aconteceu com milhares de pretos carcerários, né, que é um segmento da população esquecido, que é esquecido hoje em dia, imagina na época. Quando ele sai da cadeia, ele compra um óculos e um relógio. E isso simboliza muito a forma como ele passa a se colocar no mundo, né? Não é só ser pontual, não é só olhar o mundo de outros olhos, é entender que a disciplina ela deve acompanhar os nossos passos no sentido de que a revolução, a volta à África, a construção de um outro mundo só é possível a partir de uma revolução em nós mesmos. E isso não se dá nos moldes da branquitude. Também buscava induzir as pessoas pretas a pensar no seu progresso, no progresso coletivo economicamente. Assim, instruindo essas pessoas a criarem o seu próprio negócio, construir o seu próprio negócio para que o dinheiro circulasse dentro da comunidade preta. E o Malcolm me fez ver outra imagem de mim mesmo. Eu sempre fui um cara ambicioso, mas a minha ambição era de crescer mesmo, de crescer espiritualmente, de crescer financeiramente e crescer o meu povo, entendeu? Em si, minha família. Eu não tinha referência própria para isso. E o Malcolm me mostrou essa referência, me deu essa referência, entendeu? Eu acho que a importância maior de toda a luta do Malcolm foi o autorreconhecimento. O povo preto de periferia, né? Que até então a gente não tinha referências, pensava que não tinha referências, e aí chega essa pra mim, e pra mim foi um divisor de águas. Consigo criar uma história através dos ensinamentos, das ideias dele, né? Uma história minha, uma história dos meus ancestrais, da minha família, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, né? E através dessa construção da história eu também consigo criar uma identidade como homem preto, que é isso que é importante. Eu trago comigo a perseverança, a determinação, a necessidade de saber mais das nossas histórias e o apoio aos outros irmãos que o mestre Malcolm deixou aí como ensinamento. Essas são as minhas diretrizes de vida e principalmente a forma incisiva de falar com a branquitude e demonstrar todo o nosso poder, toda a nossa sabedoria. I'm suspicious of whites who join Negroes and always have to be in the lead, who always have to be the head, who always have to be at the top in Negro organizations. Those whites who really have the interest of blacks at heart, let them give some advice to some Negroes and stand on the sideline. But don't join the organization and then get at the head of it and pose as a friend of Negroes. E a gente também sabe da importância de Malcolm X nessa caminhada, nesse trajeto, por conta da supremacia racial, né? Dessa falsa democracia racial implantada sobre nós. Inclusive o irmão que morreu há pouco tempo, Nipsey, ela aprendeu muito com Malcolm X. Todos eles aprendem. Todo preto que é consciente, ela acaba entendendo muitas vezes bebendo do Malcolm X. Se for agredido fisicamente e não tiver capacidade de resposta, tudo bem, organizemos-nos como povo, organizemos-nos, porque é isso que Malcolm fez: organização, articulação, saber fazer uso dos recursos que tinha disponível em prol do seu povo. Essa luta antirracista e anticapitalista, ela requer uma postura radical para a gente não cair nessa armadilha ou numa histeria branca de achar que a revolução ela vai ser feita logo ali no quintal da Rede Globo, no sofá do Pedro Bial ou em Conchavo com Fernanda Lima. Não vai ser assim, não deve ser assim. A Rebelião Negra ela não vai ser televisionada. A Rebelião Negra ela vai ser feita assim como nos inspira e nos convida o Malcolm X a reivindicar o quilombo, esse quilombo da resistência histórica, esse quilombo dessa luta sistemática contra o genocídio antinegro no Brasil. A história de vida de Malcolm X nos ensinou a não ter medo, a não ser covarde e não temer ao homem branco.
Precisamos dar continuidade na independência de África, nos ligar à África, identificar com a África e ter orgulho do nosso povo. A nossa união é uma ameaça ao império racista. Se eles atacam um irmão, eles atacam todos nós. O seu legado é a nossa legítima defesa, autopreservação para uma nação preta livre. Então ele é uma pessoa que me representa muito, assim, sabe? Seus pensamentos, sua forma de organizar a vida e apesar de fazer tanto tempo que ele morreu, mas até hoje fica forte a lembrança dele em nós. Eu tenho no meu cartãozinho aqui, não é propaganda, mas é que eu tenho aqui atrás um pensamento dele que eu vou ler rapidamente. Se você não for cuidadoso, os jornais farão você odiar as pessoas que estão sendo oprimidas e amar as pessoas que estão oprimindo. Malcolm é uma referência a qual eu sempre volto e ele tá vivo. Malcolm vive. O caminho que ele traçou é um chamado pra gente. Mas Malcolm X realmente é uma leitura e um conhecimento obrigatório para aqueles que pretendem ter um conhecimento mínimo da nossa luta dos pretos e pretas ao redor do mundo, no que diz respeito à nossa luta por liberdade. Um axé poderoso, a lembrança eterna do nosso irmão Malcolm X. Uma só bandeira e por qualquer meio necessário. Malcolm X vive. Vamos valorizar a memória do grande irmão Malcolm X, El-Haj Malik El-Shabazz. Camba de blusa, amigo forte, gratidão eterna, Malcolm X, amor eterno. Então, mil vidas para esse evento, mil vidas para essas comemorações, e vivam. Precisamos de um líder de crédito popular, como Malcolm X, em outros tempos foi na América. Que seja negra até os ossos, um dos nossos, e reconstrua nosso orgulho que foi feito em destroços.